Você tem receio de investir em Bitcoin? Medo de fazer alguma besteira ou de comprar no momento errado? Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente fala. Você perde muito mais dinheiro esperando do que perderia cometendo um erro pequeno depois de começar. Você não precisa entender tudo, nem ter muito dinheiro. O mais importante é começar. O maior erro é deixar o medo travar você. Eu te entendo, eu já passei por isso. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 5 medos mais comuns que impedem você de investir e como você supera cada um deles. Vamos começar. Medo número 1. Eu não confio 100% no Bitcoin. Talvez você até tenha curiosidade sobre o Bitcoin, mas quando realmente tenta entender, bate aquela dúvida. É seguro mesmo? Quem controla isso? Será que não pode simplesmente acabar? Você não confia porque você não entende, e tá tudo bem. Isso acontece com muita gente. O ponto é, ninguém nunca te explicou como o dinheiro que você usa, o real, funciona de verdade. Pois quando você começa a estudar ele, você percebe que o sistema atual é muito pior e muito mais complexo que o Bitcoin. Existe a emissão de dinheiro através de dívidas, contrato com os bancos para comprar títulos públicos, câmbio flutuante e a lista não para. E o pior, essa dinâmica pode mudar conforme o governo queira. Por outro lado, o Bitcoin segue um código online extremamente seguro e com partes impossíveis de serem alteradas. Entender o código pode não ser tão simples, porém você não precisa. O que você precisa entender são os seus fundamentos. Você vai perceber que ele é muito mais previsível do que qualquer outro dinheiro. Entender os fundamentos básicos do Bitcoin e a história do dinheiro irá sanar qualquer medo em relação a isso. E no final, seu medo muito provavelmente será acumular dinheiro em moeda estatal. Se você gosta de ler, eu recomendo o livro O Padrão Bitcoin, do Saifedean. Lendo esse livro, você vai entender como o dinheiro que usamos tende a colapsar contra o tempo. Quando você entende o problema que o Bitcoin resolve, a confiança começa a vir naturalmente. E depois de entender os fundamentos e começar a confiar no Bitcoin, surge um novo medo. Medo número 2. Parece complicado demais. Quando você começa a estudar Bitcoin, é normal encontrar termos como seed, chave privada, cold wallet, multisig, chave pública. E aí você pensa, isso não é pra mim, isso é complicado demais. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Você não precisa entender tudo para conseguir juntar uma riqueza em Bitcoin. Da mesma forma que você não entende como a internet realmente funciona e ainda assim usa ela todo dia, o mesmo vale para o Bitcoin. Você precisará sim aprender o básico, ou seja, como comprar, guardar com segurança e como não cometer erros bestas. Mas hoje tudo está mais fácil e existem aplicativos e ferramentas que deixam tudo isso muito mais simples. Não existe a mínima necessidade de baixar o Linux, usar Tails em um pendrive escondido ou entender criptografia avançada. A verdade é que com a tecnologia e as ferramentas que existem hoje, já dá para investir com segurança de forma simples. No final, o seu objetivo é acumular o máximo de Bitcoin possível de maneira segura e não virar um programador. Esse canal aqui, por exemplo, existe justamente para isso, te ensinar a usar o Bitcoin de forma simples, prática e segura, sem complicação técnica no início. Mais para frente, se você quiser se aprofundar, ótimo. A estrutura de criptografia e funcionamento do Bitcoin é genial, mas para começar a investir do jeito certo, só o básico já é mais do que suficiente. E depois que você entender o básico sobre BTC, saber minimamente como usar e sentir que dá para começar a investir, surge talvez o medo mais forte de todos. Medo número 3. Medo de perder dinheiro. Esse medo paralisa muita gente. Você identifica ele quando tem algum desses pensamentos. Será que eu estou comprando no topo? E se o preço cair logo depois que eu investir? Spoiler, isso sempre acontece. E se eu me arrepender? Mas deixa eu te falar uma verdade que eu aprendi na prática. O maior risco não está em começar e errar pouco. O risco real está em esperar demais. Se você olha para o histórico do Bitcoin, ele sempre teve ciclos. Sobe, desce, corrige e volta a subir. Mas com o tempo, o valor só aumentou. Quem ficou parado com medo perdeu as maiores oportunidades. O preço do Bitcoin tende a subir justamente porque o dinheiro tradicional, como o real, tende a perder valor com o tempo. A inflação corrói o que você tem guardado. Ou seja, o medo de perder dinheiro agora pode te fazer perder muito mais dinheiro no futuro. Você, claro, não precisa comprar tudo de uma vez, mas tira a ideia de que você vai acertar o melhor momento, principalmente se você está começando. Ninguém sabe para onde o preço vai. Você até pode tentar entender se estamos em um mercado eufórico, mas se você está começando, investe um pouco todo mês, independente do preço. Se você pensar numa janela de 10 anos, mantendo a disciplina, você vai acumular muito dinheiro, mesmo que tenha começado no momento de alta, no topo histórico. Dá uma olhada nessa pessoa que comprou $30 por dia por 8 anos. É isso que você precisa fazer.
O que te faz perder dinheiro de verdade não é o Bitcoin cair por um tempo, é você não fazer nada ou desistir antes da hora. Se você tem menos de 0,1 BTC, esquece ficar tentando decifrar o mercado. Compra toda semana pelo máximo de tempo que você conseguir. Depois de entender os fundamentos, aprender o básico e até superar o medo de perder dinheiro, você provavelmente irá se deparar com esse próximo. Medo número 4. E se eu for hackeado ou guardar de forma errada? E se eu perder minha carteira, minha senha? Será que guardar Bitcoin é seguro mesmo? Esse medo é legítimo. Diferente do banco, no Bitcoin, a responsabilidade é sua. Se você perder a senha, não tem 0800 para ligar. E esse fato pode ser assustador no começo. Se algo der errado, se a sua carteira for hackeada, se você perder a sua senha ou se deixar o dinheiro parado numa corretora que for invadida, as consequências são suas. Quando você entende que é o único responsável pelo que você guarda, você também entende que o controle está 100% nas suas mãos. Assumir essa responsabilidade pode parecer pesado no início, mas ela te dá poder. Você para de depender dos outros, para de terceirizar os erros e começa a se preparar de verdade, porque sabe que é você quem cuida do que é seu. Quem sempre joga a culpa nos outros vive passivamente. Quem assume a responsabilidade age com consciência e com força. No final das contas, não é sobre culpa, é sobre controle. E se você quiser guardar o seu próprio dinheiro, essa é a mentalidade que eu sugiro que você tenha. E aqui vai a parte boa. Fazer uma segurança razoável é muito mais simples do que parece. Você não precisa esconder um pendrive debaixo do colchão, nem usar VPN com Linux no modo ninja. Na verdade, exagerar na segurança sem entender o que está fazendo pode até ser mais perigoso. Eu não sei quantas histórias eu já ouvi de pessoas que quiseram adicionar uma passphrase para deixar mais seguro e acabaram esquecendo ela e perdendo o que tinham. Hoje, existem carteiras confiáveis, práticas e que tornam sua segurança simples e eficiente. O segredo está em evitar os erros mais básicos, tirar foto da senha, mandar por e-mail, anotar em um lugar exposto. Isso sim é perigoso. Essas coisas parecem inofensivas, mas são justamente os deslizes mais comuns que fazem as pessoas perderem tudo. Imagina que você esconde sua seed num vaso de planta. Até parece seguro, ali ninguém vai achar. Mas um dia, alguém resolve regar essa planta. E pronto, você perdeu o acesso, pois o papel da sua seed molhou. É esse tipo de descuido que você precisa evitar. E a boa notícia é que isso é fácil, basta parar, pensar com calma e cuidar direito daquilo que é seu. Sempre pensar, o que pode dar errado aqui? Se você seguir boas práticas desde o começo, já vai estar protegido do que mais de 99% das pessoas. E lembra, o objetivo não é ser um paranoico com segurança, é ter o controle sobre o que é seu com tranquilidade, mas de forma responsável. Com o tempo, você pode se aprofundar, aprender mais formas de proteger o que acumulou. Mas para começar, a segurança razoável já é mais do que o suficiente. E se em algum momento você quiser suporte ou quiser acelerar esse processo, considere clicar no primeiro link da descrição. E com tudo isso, você está pronto. Mas sabe o que você faz? Coloca mais uma barreira. Vamos para o último medo. Medo número 5. Tenho pouco dinheiro para investir. Será que vale a pena? Sim, vale. E eu vou te explicar por quê. Começar pequeno é, na verdade, uma grande vantagem. Deixa eu te explicar. Quando você investe pouco, você pode errar, sem grandes consequências. É como aprender a dirigir num estacionamento vazio antes de pegar uma estrada. Você vai criando confiança aos poucos, vai entendendo como tudo funciona na prática. E mais, o que realmente constrói riqueza no Bitcoin não é começar com muito, é investir com consistência. Mesmo com pouco, se você acumular todo mês, com paciência e visão de longo prazo, você vai estar anos-luz à frente da maioria que só fica esperando o momento certo. E sabe o que mais acontece? Depois que você começa, a sua mentalidade muda. Você começa a olhar para o dinheiro de uma outra forma. Além disso, e não que seja saudável, você começa a verificar o seu saldo a cada hora e fica desesperado para acumular cada vez mais. Com isso, você começa a buscar maneiras de ganhar cada vez mais dinheiro para poder investir cada vez mais. Sem perceber, você cria um ciclo positivo. Se você tem pouco hoje, ótimo. Use isso como um ponto de partida. Comece pequeno, mas comece agora. E por fim, deixa eu te confessar uma coisa. Mesmo depois de meses investindo, vários desses medos ainda me acompanhavam. Eu lembro até hoje da minha primeira grande queda. Meu patrimônio caiu 80%. Eu já tinha uma quantia relevante investida naquela época e eu fiquei aterrorizado. Mas de alguma forma, eu consegui respirar fundo, controlar os meus sentimentos e seguir em frente. O medo não é o problema. O problema é deixar ele te paralisar. Agora, o que você precisa fazer é ajudar aquele seu amigo que está enrolando para começar. Manda esse vídeo para ele. E se você quiser entender exatamente como é a jornada até acumular um Bitcoin, clique aqui. Te vejo lá.